Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, dá essa moral aqui pra gente, porque a gente tá querendo e tá fazendo e tá produzindo muito conteúdo aqui diretamente de Orlando, mas nesse caso diretamente da Flórida, onde o Fluminense joga na próxima quarta-feira, o famoso amanhã, contra a equipe do Mamelodi Sundowns. O Fluminense joga aqui na Flórida, mas joga efetivamente na cidade de Miami. Bem, já pedi para você deixar o like, já pedi para você se inscrever. Muita coisa acontecendo ao longo dessa segunda-feira e também que interessa bastante a gente nessa terça-feira. Eu vou começar aqui falando sobre o grupo do Palmeiras e o grupo do Botafogo. E o tamanho do alerta, uma sirene gigantesca no mundo, ligada, ou pelo menos deveria estar ligada, em Colômbia ou em Laranjeiras, relacionada ao Fluminense. Isso porque a equipe do Botafogo, começando pelos nossos rivais primeiro, passaram em segundo. O Botafogo, que tinha ganhado do PSG, perdeu para o Atlético de Madrid. Óbvio, perder para o Atlético de Madrid, se você fosse considerar antes do Mundial, era uma coisa até relacionada como normal para o Botafogo, né? Mas uma desatenção, eles já tinham tido um pênalti no primeiro tempo, o Atlético de Madrid foi anulado porque tinha falta no lance. Numa desatenção, o que se viu foi um Botafogo que perdeu o jogo, gente. O Botafogo perdeu o jogo para o Atlético de Madrid. Passa em segundo, vai para o outro lado da chave. Depois eu vou completar aqui falando do lado da chave, da nossa situação. Acho que ao final da terça-feira essa situação vai ficar um pouco mais clara, né, para o nosso lado. Mas o fato é que o Botafogo, que poderia ter passado em primeiro e no final das contas pegaria o Inter Miami, que é o segundo do outro grupo, passou em segundo, vai enfrentar o Palmeiras nas oitavas de final. Por uma desatenção, um empate que levou, um gol da vitória do Atlético de Madrid que levou no final do jogo. Passa Paris Saint-Germain em primeiro, ganhou por 2-0 a equipe do Seattle Sounders. Em segundo, o Botafogo. Ficou a 2 gols de ser eliminado. No outro grupo, o Palmeiras também ficou prestes a ser eliminado num determinado momento do jogo, gente. O Palmeiras iniciou o jogo com 4 pontos. Ao lado do Inter Miami também tinha 4. Porto e Al-Ahly só tinham 1 e se enfrentavam. Um jogo completamente maluco entre portugueses e egípcios que buscavam vencer o jogo e torcer por um milagre no outro jogo, que era eles não empatarem. O milagre aconteceu e o Inter Miami abriu o placar, pô. Fez 1-0 lá o Allende. No segundo tempo, o Luis Soares fez um golaço, fez 2-0. E aí, no momento que saiu o segundo gol do Inter Miami, o jogo entre Porto e Al-Ahly estava empatado em 3-3. E um gol do Porto eliminava o Palmeiras. O Porto avançava em segundo do grupo. Só que aí logo depois o Al-Ahly faz o quarto gol. No final das contas, o Palmeiras, em um espaço de 3, 4 minutos, empata o jogo também, imprime um jogo um pouco mais sério. Eu vi muitos palmeirenses falando que estavam vendo um time muito diferente do que se via, que estavam vendo um time que estava meio que achando que o jogo estava ganho, estava numa tranquilidade exacerbada. Chegam ao empate com o Inter Miami, o Al-Ahly toma o empate do Porto, no final das contas passa Palmeiras e Inter Miami empatando, Al-Ahly e Porto terminam sem vencer, 2 pontos. E o cenário real é que, com o Palmeiras passando em primeiro, enfrenta o Botafogo, acabou se livrando de passar em segundo e enfrentar o Paris Saint-Germain. A gente tem de um lado Palmeiras e Botafogo, do outro lado Paris Saint-Germain e Inter Miami. Mas eu vou só salientar sobre essa atenção que o Fluminense precisa ter o seguinte. O Palmeiras, eu acho que o jogo que eles fizeram contra o Inter Miami foi muito semelhante ao que o Fluminense fez contra o Ulsan. Um início um pouquinho melhor, achando que o jogo já estava vencido, que a classificação já estava encaminhada, de certa maneira até um salto alto, mas como eu falei, Copa do Mundo aceita pouquíssimo desaforo. E no caso específico do Palmeiras, a situação acabou não sendo tão reversível quanto a do Fluminense. O Fluminense perdia por 2-1, virou para 4-2. O Palmeiras perdia por 2-0, empatou 2-2. No mata-mata isso pode ser irreversível. Passou em primeiro, não teve dano. O Fluminense também, o Botafogo também teve esse caso contra o Seattle. Só que o Seattle não conseguiu empatar. Foi 2-1, também foi uma atuação muito ruim nesse caso do Botafogo, indo bem no início, fazendo 2-0 e depois tomando pressão da equipe americana. A lição fica para o Fluminense. A gente não está jogando, por mais inferior que seja o time, gente, a gente está enfrentando times que foram campeões continentais. Ou se não foram, foram pelo ranking, mas já foram em outro momento. Tirando o Auckland City, né, que aí sim é um time semi-amador, a gente está enfrentando times que têm qualidade.
que são campeões vários anos, são dos maiores campeões nacionais dos seus países. E a gente está vendo que está tendo competição, seja entre a América do Sul e a Europa, e no dia de hoje, né, na segunda-feira, na verdade, a UEFA pela primeira vez chegou a um percentual, né, de desempenho melhor do que a Conmebol, com o tropeço do Palmeiras e do Botafogo, seja também da Ásia e da África e da CONCACAF para com os times dos outros continentes. E a gente tem que ter atenção, uma Mamelodi não é a sumidade de futebol mundial, uma Mamelodi não está inventando a bola, o gol e as traves, mas uma Mamelodi, se o Fluminense der mole, o Ulsan virou um jogo contra o Fluminense. E é um mata-mata. Se o Fluminense perder para uma Mamelodi, o Fluminense provavelmente está eliminado, porque a gente teria que contar com uma vitória do Ulsan já eliminado contra o Borussia Dortmund. Agora, falando sobre lados, só para destacar, de um lado da chave, nesse momento, já confirmados, Palmeiras e Botafogo, dá pra gente praticamente confirmar ao lado desse daí o Bayern de Munique, que seria o adversário de quem passasse Palmeiras e Botafogo, o primeiro do grupo C. Também ele estaria, né, mais por esse lado. Já do outro lado da chave, Paris Saint-Germain e Inter Miami, são os dois que estão confirmados. E o Flamengo, que enfrenta quem passar de Paris Saint-Germain e Inter Miami. E, no caso, o Flamengo enfrenta o Flamengo tem umas oitavas de final contra um dos times que passar ali do grupo que está ao lado dele. Mas o cenário geral é de se passar, né, das oitavas, pode ser Boca, pode ser Benfica. Vai enfrentar Paris Saint-Germain ou Inter Miami. Se o Fluminense ficar em primeiro do seu grupo, o Fluminense vai jogar em Atlanta e fica do lado do Flamengo, pode acabar enfrentando o Flamengo numa semifinal, né? Se o Fluminense ficar em segundo do grupo, aí vai ficar do lado do Palmeiras e do Botafogo, mesma coisa, pode acabar enfrentando o Palmeiras ou o Botafogo, eventualmente numa semifinal. Dos outros times, os europeus, City, Juventus, etc., acho que é melhor a gente esperar, para principalmente passar essa terça-feira, para a gente ter um pouquinho mais de luz, porque quem imaginar que o Inter Miami ia abrir 2-0 no Palmeiras provavelmente ia passar em primeiro do grupo durante 90 minutos até tomar um empate, né? Então, melhor segurar um cadinho. Falando sobre segurar, eu vou te garantir que essa promoção ela não vai ficar segura. A palavra está dita meio errada, mas a propaganda está dita certa. Cheguei até a tossir agora, cara. Complicou. Mas pelo menos você parou para prestar atenção na propaganda, né? Camisa do Fluminense, número 2. Tá? A camisa branca. Se você quer desconto, se você gosta de pagar mais caro, beleza, adianta essa parte do vídeo. Tá? Não tô falando com você, tô falando de desconto. 15% de desconto com o cupom Jornada 15. Gabriel, mas o cupom de vocês não é Jornada 10? Então para essa camisa a gente conseguiu um desconto maior. Jornada 15, o link vai estar aqui na descrição. Estamos falando da camisa branca do Fluminense. Estamos falando da camisa de número 2 do Fluminense, que é essa daí que está aí na tela nesse momento. Eu paguei 550 conto nessa porra dessa camisa. E essa parte. Tomara que tenha vazado. Eu, idiota, paguei 550 reais. Compre na Foot Fanático. Tá aí a propaganda. A camisa aqui do lado, se você pegar com 15% de desconto, Jornada 15, e ainda pagar no Pix, você consegue um desconto de quase 100 reais, vai sair por 260 e pouco. Então você aproveita um desconto gigantesco. Tá? O link vai estar aqui na descrição para você ir lá efetuar a compra. Foot Fanático, camisa original, oficial, entrega rápida, tudo aquilo que você já está acostumado. E essa camisa ainda vem personalizada número 10, ainda com esse número pixelado e bem legal também. Vamos lá, só pra gente fechar esse vídeo aqui falando do Fluminense diretamente. Renato Gaúcho vai mudar o time de novo, né, pro jogo de quarta-feira. Gabriel, já sabe a escalação? Não, mas convenhamos, ele não vai escalar Guga, não vai escalar Fuentes, provavelmente não escalará o Ganso. Enfim, então, mais uma mudança, tá? Renato Gaúcho, que tem mais de 80% de aproveitamento no Fluminense, tá há 2 meses no cargo, uma cacetada de jogos e nunca repetiu uma escalação. Deve mudar de novo, né? Mas o ponto central que a gente fala um pouco aqui é sobre a ponta. Ponto é sobre a ponta. Havia e há uma micro esperança do Soteldo jogar, mas acredito que nesse momento até é engraçado. Quando a gente entra no Mundial, a gente entra falando um pouco sobre a dificuldade de quem seria o ponta, porque ninguém vinha rendendo, a gente tinha um Keno sumido, a gente tinha um Canóbio que estava sem jogar um tempo por causa da lesão na face, um Serna que dava conta do recado do jeito que dava. Final das contas, nesse momento, o Serna acabou virando terceira posição, dessa briga, né? Terceira posição dessa briga.
porque é um jogador que tem as suas dificuldades ali também. E no jogo que fez no Mundial não foi tão bem, e aí, meu amigo, Copa do Mundo é nesse esquema. Jogou mal, perdeu tua chance, às vezes não tem segunda chance, não. Canóbio foi um dos jogadores muito importantes ali contra o Borussia na estreia, mas o Keno entrou virando o jogo, a gente não sabe como está a condição física dele. Quem vai jogar nessa ponta contra uma Mamelodi, né? Fica a dúvida. Em relação às outras posições do campo, aí, meu amigo, só o Renato Gaúcho só fala na preleção para os jogadores quem vai jogar. Um fato curioso, só para fechar esse vídeo, é que invadiram o quarto do Ignacio lá no hotel onde o Fluminense está, em Colômbia. Foi muito bem uma invasão, mas o morador de rua acabou chegando ali, enfim, no quarto, conseguindo entrar, não roubou nada, não teve nenhum problema mais grave. A gente, inclusive, conseguiu apurar que o Ignacio foi esse jogador ali que teve o quarto ocupado, vamos dizer assim, né? No final das contas, estava todo mundo especulando que a história seria uma história muito legal e etc. Era só o do Ignacio, não aconteceu nada demais não. Beleza? Deixa o like, se inscreve, até a próxima. Valeu!